Bom dia, gente. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho baixinho que minha garganta tá no limite, mas o nosso grupo é composto, né, pela Ana Beatriz, a Giovana, o Kedé e eu, Simicade Bichoá. A gente é o primeiro grupo e a gente vai falar um pouco sobre o registro de imóvel. Vou começar, né, pela introdução. O registro de imóvel é disciplinado principalmente na Lei 6.015 de 1973. É uma das principais ferramentas para o nosso sistema, né, de segurança, da segurança jurídica patrimonial até hoje. Ela é bastante usada. Vamos falar mais à frente sobre o contexto histórico. Essa lei, ela é bastante abrangente e tem eficácia, né, ainda nos dias atuais. Ela não veio só para questão de organização, de formalizar os documentos. Ela veio para organizar a questão dos documentos na questão da propriedade privada no nosso país. Ela garante confiança nas relações jurídicas e estabilidade também nas transições das questões imobiliárias. A natureza jurídica do registro de imóveis, ela é híbrida, tá? Ela pega tanto o ato privado quanto o ato público. Tem as três características, né, que é a função pública, o efeito declarativo e o efeito construtivo. Na função pública, ela é exercida por delegações do Estado ou cartórios. Ou seja, por mais que os cartórios eles sejam uma relação privada, ele tem a fiscalização do Estado, tem essa submissão do Estado, tem a questão também de ser, o direito também já existe entre as partes. Então, o cartório ele vai fazer o papel dele, entretanto, ele vai ter essa submissão do Estado. Aí, no efeito declarativo, a gente tem, em alguns casos, né, o direito ele não registra, ele cria o direito. Sem registro, o direito não existe judicialmente. Ou seja, na questão na verdade, no efeito declarativo, o direito ele já existe entre as partes. Ou seja, mesmo sem um registro, o direito ele é eficaz. Um exemplo muito claro é o exemplo de compra e venda. Por mais que as partes não tenham registro, é válido, né, o que foi transitado ali. Já no efeito construtivo, em certos casos, o direito só nasce com o registro. O exemplo aqui, né, é a transferência de propriedade, que vem no artigo 245 do nosso Código Civil, onde ele precisa do registro para que exista. Temos umas características, né, também da questão dessa lei, onde ela garante, né, os princípios da publicidade, continuidade, especialidade, propriedade, legalidade e fé pública. No caso da publicidade, qualquer pessoa ela pode acessar a qualquer momento. A questão da continuidade só transfere se o titular anterior estiver correto. Especialidade, o imóvel e pessoas bem identificadas. Propriedade, quem registra primeiro tem preferência. Legalidade, o cartório analisa se o documento é válido. E fé pública, o registro tem presunção de verdade. Aqui temos o contexto histórico. Os principais períodos, né, que foi o período colonial, onde a ausência de controle formal, Lei de Terras de 1850, onde o início da organização fundiária, o Código Civil de 1916, que foi a consolidação da necessidade de registro, a lei, né, que atualmente aqui que serve ainda para os nossos dias atuais, e também tem a Constituição de 1988, que por mais que seja uma transição econômica, também passou a ter uma função social na nossa sociedade. Bom, de início desse processo, a porta de entrada é a documentação. O que é essa documentação? É necessário um título. Aí, como regra geral, a gente tem a escritura pública, que é lavada em tabelionato de notas. Ou seja, vou dar um exemplo, se você comprou uma casa de 500 mil reais, comprei uma casa de 500 mil reais, não basta só eu ter um recibo assinado, eu preciso de um tabelionato de notas e fazer essa escritura pública. Aí, se eu financiei pela Caixa, o próprio contrato do banco ele já serve como chave, não precisa dessa escritura pública. Tem as execuções comuns, que são contratos, financiamentos bancários, que foi o que eu citei também, contas de arrecadação ou formais de partilha. O princípio da instância. O oficial só age quando provocado pelo interessado. Ou seja, o registrador ele fica esperando esse documento porque ele não pode registrar isso sozinho. O protocolo é a prioridade. A prenotação. A prenotação é o check-in do título do cartório, que é aquela análise que é feita de início. Tem o protocolo, gera um número de ordem que garante a prioridade. O efeito prático, quem protocola primeiro, registra primeiro. Prazo de validade. A prenotação garante a prioridade por um período determinado. Ou seja, assim que você entrega o título, você tem,
como se você tivesse uma senha prioritária por 140 dias. E aí você tem o número dessa prenotação, e se o documento ele estiver correto, o registro ele terá a data do dia que você entregou e não do dia que o funcionário terminou de ler. Aí tem o exame de qualificação registral. Basicamente, o exame de qualificação registral, ele é quando o registrador, o juiz administrativo, ele faz aquela análise técnica, ele verifica se o documento ele não tem nenhuma regra, não quebra nenhuma regra de segurança, ou se ele está com base na lei. E aí o registrador verifica se o título respeita a lei e os princípios. E aqui tem algumas questões que é necessário. Que é a continuidade, se o vendedor é atual dono da matrícula, a especialidade, se o imóvel e as pessoas estão perfeitamente identificados, e a disponibilidade, se o dono ele pode vender ou não. Processamento, atos e modernização. A qualificação e o desfecho. Se o título estiver em conformidade, realiza-se o ato, caso contrário, emite-se a devolução com as exigências legais. Que aí é aquela análise inteira também, né? Se não tiver correta a documentação, ele faz essa nota de devolução. Os atos da matrícula, que é o RG do imóvel, tem o registro e a averbação. O registro são atos que transmitem a propriedade ou criam ônus, exemplo, compra e venda, financiamento, doação, permuta e hipoteca. A averbação são alterações e atualizações, que tem como exemplo também mudança de estado civil, construção ou demolição, mudança de nome de logradouro, cancelamento de hipoteca ou alienação e disponibilidade ou penhora. Um exemplo prático disso, para registro, é a Cimicadi vender um carro. E aí ela vendeu o carro para ela, isso é um ato pesado, isso é constado como o registro no cartório. Já a averbação são alterações e atualização. Ou seja, ela comprou esse carro e aí ela quis mudar a cor desse carro ou ela mudou de cidade. Aí isso é constado como averbação no cartório. Aí a gente tem aqui o registro digital, que é a SERP, Sistema Eletrônico de Registro Público, que permite protocolos online, maior agilidade e interoperabilidade se você quer registrar um imóvel em outra cidade, você pode, em vez de você viajar, você pode mandar documentos pelo Correios, você pode só enviar o arquivo digital pela ONR e o cartório de lá recebe, analisa e te devolve o registro digital em alguns dias. Bom dia, eu vou falar sobre o registro de imóveis como um pilar da segurança jurídica. O registro de imóveis, ele é um ato formal e burocrático, mas ele também tem um efeito constitutivo, então só é dono quem registra. Como a Cimicadi falou, a propriedade de um bem imóvel só é legalmente transferida, reconhecida perante terceiros quando é feito esse registro. Sem esse ato, o comprador ele não vai ter a segurança jurídica plena sobre o bem. Então, ela garante estabilidade e previsibilidade nas transações. E aí a gente tem os mecanismos de segurança e fé pública, a publicidade, onde ela vai permitir que qualquer pessoa tenha acesso a esses documentos, essas informações atualizadas sobre o imóvel. E transparência de ônus e gravames, né, como hipotecas, penhores ou usufrutos antes de realizar um negócio. E a gente tem presunção de validade, o registrador como fiscal da lei, então o registrador de imóveis, ele tem a responsabilidade de analisar esses documentos para ver se está em conformidade. E prioridade e proteção para quem registra primeiro. E tem alguns casos em que o imóvel é vendido ou hipotecado a mais de uma pessoa, quem registrar primeiro vai ter essa garantia, né? Então é uma proteção contra a má-fé de terceiros. E eu trouxe também o erga omnes, que o registro produz efeito contra todos. Então ele vai impedir que os terceiros também questionem a propriedade ou a existência de ônus que foram devidamente publicados. Mas como a gente tem o registro como cidadania e dignidade? Quando a pessoa ela tem um imóvel, mas ela não faz o devido registro, ela vive numa invisibilidade patrimonial. Por quê? Ela não vai poder utilizar esse imóvel como um ativo. Se ela precisar fazer um financiamento, por exemplo, e o banco exigir um bem como garantia,
ela não vai ter como fazer. Ou o banco fala, se você me entregar, se você colocar um bem como garantia, eu consigo juros menores. Se ela não tem esse registro, ela não consegue. E também não tem como deixar de herança para os filhos ou para qualquer outro herdeiro, porque não tem esse registro. Quando a pessoa também não tem isso, ela vive numa vulnerabilidade, porque, no pior dos casos, ela pode chegar a perder esse imóvel por isso. E como isso reflete no planejamento das cidades? O registro de imóveis, ele serve como um mapa jurídico para as cidades, onde ali ela vai ter esses dados, para organizar e ver qual é a estrutura que aquele bairro está precisando, se está precisando de uma iluminação, de um saneamento básico. Então, se eu tenho muitas pessoas que não têm esse registro, não tem como saber, elas ficam invisíveis. E também a gente não tem o recolhimento do IPTU, que é para voltar para essas pessoas, como infraestrutura, iluminação, asfalto. Apesar de que também quem paga às vezes não vê esse retorno, A gente tem a nossa cidade como exemplo. Mas enfim, esses dados servem também para o desenvolvimento urbano ordenado. Aí aqui a gente tem a regularização fundiária, a REURB e inclusão. Eu trouxe aqui uma matéria falando que cerca de 60% do solo urbano brasileiro é ocupado de forma informal, sem o devido registro. O que isso traz de ruim? Insegurança jurídica, exclusão econômica, déficits urbanos e impactos sociais. Onde mulheres e crianças elas são particularmente afetadas, em questões, seja disputa por herança, separação ou vulnerabilidade em casos de violência. E aí, a gente tem a Lei 13.465 de 2017, que trouxe essa regularização fundiária. Essa lei foi um marco. Então, essa legislação, ela busca consolidar a ocupação urbana irregular em forma de ações jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Então, a gente tem titulação preferencial para as mulheres, reconhecendo seu papel na proteção da família, possibilidade de legitimação fundiária, incorporação de núcleos informais ao ordenamento territorial urbano, integração de cartórios, prefeituras e órgãos ambientais em um único processo. E aí, para finalizar o nosso trabalho, a minha fala, a gente entende que o registro de imóveis, ele não se resume àquela burocracia de cartório. Então, a gente tem ele como uma maneira de bem-estar social. Porque, como eu falei, essas pessoas que não têm esse registro, elas estão ali naquela margem, não tem uma segurança. E isso afeta também, principalmente, as pessoas mais vulneráveis, aquela pessoa que não tem informações sobre o assunto, não sabe ou sabe muito pouco, ou só pensa, é tão caro que eu não tenho dinheiro agora para fazer isso. E a gente tem também na nossa Constituição a dignidade da pessoa humana, onde ali vai estar também falando sobre a dignidade da moradia, a moradia plena. Então, é essencial a essa lei, a REURB, para que esse direito, que essas pessoas tenham esse direito, que nós tenhamos esse direito de ter a propriedade do nosso imóvel. E é isso.